E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência à resolução do exercício abordado no vídeo anterior. Para situar você um pouquinho melhor, eu vou retomar a leitura do enunciado. Encontre o potencial eletrostático no eixo de um cilindro sólido, uniformemente carregado, a uma distância z do centro. O comprimento do cilindro é L, seu raio é R e a densidade volumétrica de cargas elétricas é ρ. Use o seu resultado para calcular o campo eletrostático nesse ponto. Considere Z maior que L sobre 2. Para resolver o exercício, portanto, eu vou me basear no valor, na expressão do potencial eletrostático V em função de Z que eu ilustro no quadro. O campo eletrostático fica determinado ao calcularmos o negativo do gradiente do potencial eletrostático V. Como V é uma função de Z, basta calcular o negativo da derivada de V em relação a Z na direção K-versor para determinar o campo eletrostático. Para calcular essa derivada, portanto, eu vou começar definindo as seguintes grandezas. Azão é este termo, Azinho é este termo, Bzão é este termo, Bzinho é este termo. Muito bem? Eu vou começar calculando a derivada, portanto, em relação a Z, de R² vezes ZCLN. Eu vou chamar essa derivada de D1 em relação a Z. Muito bem? Como R² é uma constante, ele sai da derivação. Agora, a derivada do ln dessa fração é o inverso dessa fração multiplicando a derivada em relação a z desse quociente. Portanto, nós temos R² multiplicando o inverso dessa fração. Então, no numerador, nós temos a raiz quadrada de Bzão mais Bzinho. Sobre, aqui vai para o denominador, então nós temos a raiz quadrada de Azão mais Azinho. Muito bem? Vezes a derivada em relação a Z da fração que aqui aparece. Então, regra do quociente. Eu vou fazer agora o de baixo vezes a derivada do de cima. Então, o de baixo é a raiz quadrada de Bzão mais Bzinho, muito bem, que multiplica a derivada do numerador em relação a Z. Então vamos lá. Regra do expoente combinada com a regra da cadeia. Aqui nós temos Azão elevado a meio, portanto, este termo vai multiplicar meio vezes Azão elevado a meio menos 1, então menos meio. Agora, vezes a derivada em relação a Z de quem está dentro da raiz quadrada. Derivada de R² é igual a zero, portanto eu tenho essa derivada para resolver. Regra do expoente combinada com regra da cadeia. Eu tenho duas vezes Z mais L sobre 2, que é o Azinho, elevado a 2 menos 1, portanto elevado a 1, vezes a derivada de Z mais L sobre 2 em relação a Z, que é 1, portanto resolvi essa primeira derivada. Agora, mais a derivada em relação a Z de Z mais L sobre 2, que é simplesmente 1. Então, nós temos o de baixo vezes a derivada do de cima. Agora, menos. O de cima é raiz de Azão mais Azinho, observe a nomenclatura, vezes a derivada do de baixo. Então, pelo mesmo raciocínio, agora nós temos que derivar o denominador em relação a Z. Mais uma vez, ó, nós temos B elevado a meio, regra do expoente. Meio vezes B elevado a meio menos 1, que é menos meio, vezes a derivada de quem está dentro em relação a Z. Então, agora nós temos aqui a derivada de R² é uma constante, logo nós temos 2 multiplicando o Bzinho, ó, pelo mesmo raciocínio, né? 2 multiplicando o Bzinho vezes a derivada dentro do parênteses em relação a Z, que é 1. Então a gente obtém algo muito parecido. Mais 1 novamente, pois a derivada de Z menos L sobre 2 em relação a Z é 1. Muito bem? Então observe o termo obtido. Agora eu vou dividir tudo isso pelo de baixo ao quadrado. Então, retomando a regra do quociente, o de baixo vezes a derivada do de cima, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo elevado ao quadrado. Então, nós temos agora a raiz quadrada de Bzão
mais Bzinho elevado ao quadrado. Perceba que algumas simplificações já vão acontecer. Então vamos lá. D1 em relação a Z é R ao quadrado multiplicando. Perceba que raiz de Bzão somado com Bzinho eu simplifico com esse quadrado. Muito bem. Agora, ó, note o seguinte. Nós temos aqui Rzão ao quadrado sobre este termo. Certo? Agora, perceba que se eu fizer a distributiva com esse denominador, essa fração eu vou simplificar, raiz de Bzão mais Bzinho. Então eu vou ficar com isto aqui sobre a raiz de Azão mais o Azinho. Então vamos acertar esse numerador. Perceba que 2 eu simplifico com 2. Então no numerador, já colocando aqui raiz de Azão mais Azinho. Muito bem. Eu simplifiquei aqui, muito bem. Então no numerador nós temos Azinho sobre a raiz quadrada de Azão. Azinho sobre a raiz quadrada de Azão mais 1. Muito bem. E isso vai nos dar, então observe, A mais a raiz quadrada de Azão sobre a raiz quadrada de Azão. Muito bem. Calculando aí pelo mínimo múltiplo comum. Então no numerador aparece essa fração. Eu vou simplificar a raiz de Azão mais Azinho com a raiz de Azão mais Azinho, então fica 1 sobre raiz de A. Muito bem? Então eu tenho R ao quadrado multiplicando 1 sobre a raiz quadrada de A. Muito bem? Agora eu vou resolver este termo, então menos. Note o seguinte, fazendo a distributiva com este termo, eu vou cancelar essa soma, raiz de Bzão mais Bzinho vai aparecer aqui no denominador. Então, pelo mesmo raciocínio, vai aparecer aqui 1 sobre a raiz de Bzão. Mas vamos lá. Então, nós temos no denominador raiz de Bzão somado com Bzinho. Perceba que eu cancelei este termo na distributiva. Aqui eu cancelo o número 2 com o número 2. Eu vou obter novamente B sobre raiz de Bzão mais 1. Muito bem. Isso vai nos dar B mais a raiz de B de Bzão sobre a raiz de Bzão. Muito bem. Essa fração aparece aqui no numerador. Eu cancelo essa soma e fico com 1 sobre raiz de B. Muito bem. Então, observe no quadro o resultado obtido. Então, vamos arrumar um espacinho aqui. Perceba que essa primeira derivada eu já calculei. Nós temos aqui, fazendo a distributiva com R ao quadrado, né? R ao quadrado sobre a raiz de Azão menos R ao quadrado sobre a raiz de Bzão. Muito bem? Observe no quadro, portanto, o resultado obtido. Agora, aqui eu chamei de D1Z. Aqui nós temos D2Z, portanto. Então vamos lá. D2Z. Então eu tenho a derivada deste termo, deste produto em relação a Z. Então, regra do produto. Nós temos o primeiro, que é o Azinho, vezes a derivada do segundo. Então vamos lá. O primeiro vezes a derivada do segundo. Regra do expoente combinada com a regra da cadeia. Eu tenho aqui Azão elevado a meio. Regra do expoente. Então, meio vezes Azão elevado a meio menos 1, que é menos meio, vezes a derivada de quem está dentro em relação a Z. A derivada de Rzão ao quadrado é 0. Portanto, eu vou calcular a derivada em relação a Z deste termo. Perceba que aqui aparece o Azinho. Então, regra do expoente. Vezes 2 vezes Azinho. Porque Azinho agora fica elevado à primeira potência, né? Então nós temos 2 vezes o Azinho elevado a 2 menos 1, então 2 vezes Azinho, vezes a derivada de quem está dentro em relação a Z. L sobre 2 é uma constante, a derivada é 0, a derivada de Z em relação a Z é 1, portanto, está aqui o termo. Muito bem? Então o primeiro vezes a derivada do segundo. Agora mais o segundo, que é a raiz de Azão,
vezes a derivada do primeiro. A derivada de z mais L sobre 2 é 1, portanto, está aqui D2Z. Bom, vamos melhorar essa expressão agora. Eu vou colocar o resultado já aqui em cima. Então, D2Z. Aqui nós temos o 2 simplificando com o 2. Logo, nós temos azinho ao quadrado sobre a raiz de A. Então, azinho ao quadrado sobre a raiz quadrada de azão mais a raiz quadrada de azão. Então, observe o resultado obtido. Agora, pelo mesmo padrão, a gente vai obter algo muito parecido aqui. Então, eu vou chamar, tirando o sinal de menos da jogada, eu vou chamar esse termo aqui, ó, essa derivada, de D3Z. Então, agora nós temos regra do produto, esquece o sinal de menos, o primeiro, que é o Bzinho, vezes a derivada do segundo. Então, nós temos ali a raiz quadrada do Bzão, regra do expoente, meio, vezes Bzão elevado a meio menos 1, que é menos meio, vezes a derivada de quem está dentro em relação a z. Derivada de r ao quadrado é 0, então nós temos a derivada deste termo em relação a z. Então, 2 vezes este termo elevado à primeira potência, que é 2 vezes Bzinho, vezes a derivada de quem está dentro em relação a z, que é 1. Portanto, o termo termina aqui. Agora, o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo, raiz de Bzão, vezes a derivada do primeiro em relação a z, que é simplesmente 1. A derivada de z menos L sobre 2 em relação a z é 1. Então, mais uma vez, simplifico o número 2, eu tenho b quadrado sobre raiz de b mais a raiz de b. Então, D3Z é igual a Bzinho ao quadrado sobre a raiz quadrada de B grande mais a raiz quadrada de B grande. Observe o resultado obtido. Agora, aqui nós temos uma última derivada, D4Z, que é a derivada de menos 2LZ em relação a Z. Isso nos dá simplesmente menos 2L. Perfeito. Agora, nós vamos em busca do campo eletrostático E. O campo E, ele é o negativo. Eu vou colocar dessa forma. Nós temos menos K versor vezes a derivada de V em relação a Z. Então, vamos lá. A derivada de menos 2LZ em relação a Z é menos 2L. Agora, mais. A derivada deste termo em relação a Z aqui se encontra. Então, mais R ao quadrado sobre a raiz de azão menos R ao quadrado sobre a raiz de Bzão. Muito bem? Mais essa derivada. Agora, nós temos aqui o D2Z. Então, nós temos mais ao quadrado sobre a raiz de azão mais a raiz de azão. Agora menos, cuidado com a regra de sinal, né? Aqui, ó, a derivada desse produto, esquecendo o sinal negativo, tá aqui. Menos faz a distributiva, então menos Bzinho ao quadrado sobre a raiz de Bzão menos a raiz de Bzão. Muito bem? Então, tudo isso menos K versor. Perfeito. Logo, o campo eletrostático E fica dado por... Vamos melhorar o parênteses. Aqui eu tenho menos 2L. Agora, vamos organizar da seguinte forma. Perceba que aqui eu tenho R ao quadrado mais A ao quadrado sobre raiz de A. Aqui nós temos menos R ao quadrado mais B quadrado sobre raiz de B e a raiz de A menos a raiz de B. Vamos organizar justamente dessa forma. Então, olha só. Eu tenho raiz de A menos raiz de B, né? Vamos colocar aqui primeiro. Raiz de A menos raiz de B. Então, este termo, este e este. Agora, mais R quadrado mais A quadrado
r² mais a² sobre a raiz do A grande. Muito bem. Vou colocar o menos em evidência. Aqui já foi, agora aqui, menos r² mais b² sobre a raiz de B grande. Muito bem. Tudo isso menos K versor. Agora, note o seguinte. Quando eu faço r² mais a² ó, r² mais o a² isso é o A grande ao quadrado. Então aqui eu tenho A grande ao quadrado. E aqui também, ó, r² mais bzinho ao quadrado é simplesmente B. Aqui, perdão, nós temos simplesmente A, né? Então, r² mais a² é o A, r² mais bzinho ao quadrado é o B. Então aqui aparece o B. Muito bem. Portanto, A sobre raiz de A vai dar raiz de A menos B sobre raiz de B dá raiz de B. Consequentemente, a gente obtém que o campo eletrostático E, ele é na direção menos K versor, ele é menos 2L mais 2 vezes a raiz de A menos 2 vezes a raiz quadrada de B. Eu posso colocar o número 2 em evidência e eu não posso me esquecer também do ρ sobre 4ε0. Então, menos dv dz K versor. Aqui, portanto, ó, aqui vai aparecer menos K versor dv dz. Fiz todo o cálculo, menos K versor, e aqui tem ρ sobre 4ε0. Muito bem? Então aqui também, ó, nós temos o cálculo, menos K versor, ρ sobre 4ε0. Mais uma vez aqui temos também o ρ sobre 4ε0. Muito bem? Agora olha só. O campo eletrostático E, portanto, vamos colocar aqui na sua forma definitiva. Aqui eu vou colocar o 2 em evidência, então vai aparecer um ρ sobre 2ε0, 2 dividido por 4, 1 sobre 2. Muito bem. O sinal de menos aqui, ó, vai fazer a distributiva, então eu vou obter entre colchetes. O L fica positivo, muito bem. Aqui, mais a raiz quadrada de B. Então, mais a raiz quadrada de B. Então, mais a raiz quadrada de Z menos L sobre 2 ao quadrado mais R ao quadrado. Então, agora, menos a raiz de A. Então, menos a raiz quadrada do A, que agora é Z, mais L sobre 2 ao quadrado, mais R elevado ao quadrado. Então, eu coloquei o 2 em evidência, fiz a distributiva com o menos 1. Tudo isso na direção K versor. Observe no quadro, portanto, uma última vez, o resultado obtido, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.